Meus pais e avós sempre acharam o sionismo uma forma de racismo. Minha avó, quando eu era criança, me falou uma frase, Fábio, que na época, eu era adolescente, me causou tensão, me causou assim, perplexidade. E a vida mostrou que ela tinha razão. Qual foi a frase dela? Isso foi logo depois de Sabra Shatila. Ela disse: o sionismo é o nazismo do século XXI. Isso há 43 anos atrás. É o nazismo. O código genético deles é igual ao do nazismo. Eu conheci o nazismo e eu conheço o sionismo. Essa doutrina baseada no nacional-chauvinismo, baseada na supremacia étnica, desembocará em algo semelhante ao nazismo. Look, it's impossible not to be part of the Zionist system when you're an Israeli, because it's everywhere. It's embedded in everything you have, you get, you do, everything. It's the meta thought of how you grow up. No, but it's like, it's transparent, but it's everywhere. Zionists lied. They lied to us. They said that Palestine was a land without people and Jews were a people without a land. This is, I know, because I'm a teacher and I taught this stuff. So like when you study history, okay, you study about the first pioneers who are coming, you are not talking about the people that were here and what happened to them. You are just talking about what they did to you, tried to stop you, and against all odds, you succeeded. So you hear about Palestinians, you don't say Palestinians, you say Arabs, first of all in school, not Palestinian. You hear about Arabs, and you, as always, as your enemy. Not as your victims for sure, and not as your neighbors, as your enemy. And history stopped at 48 afterwards. You don't hear about Arabs at all. You don't meet them. You don't know them. They don't exist. They are erased as people, and of course their history and everything, their culture, everything. The name of the streets changed, the name of the places. Of course, there are places more connected Jews and the Palestinians, but not at school. Schools are separate, and school is very, very crucial. Very, very crucial. Because you go to the army and the first Palestinian you see, you need to stop and check his identity card. Okay? This is the first thing. And you hear about Palestinians that are involved in terror attacks in the media. So this is what you think about them. So it's like totally dehumanization of Palestinians. Either they don't exist, or if they exist as your enemy. Uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas assim, a maioria dos livros usados nas escolas judaicas pelo mundo são feitos e produzidos pelo Estado de Israel. Então, eles estão dentro de toda a lógica sionista nas comunidades judaicas pelo mundo. O jeito que se conta a história, tudo isso. Os mapas que não mostram a Palestina, aqueles mapas, não sei se vocês já viram os mapas da comunidade judaica, que mostra Israel sem nada da Palestina, não tem Cisjordânia, não tem Gaza, não tem nada. E eu sempre conto isso nesses relatos, que eu fui para o movimento juvenil, né? E o movimento juvenil tinha acampamento, que a gente ia para o interior de São Paulo, e tinha várias vivências que buscavam incutir o sionismo nas crianças, né? Uma era treinamento militar. Então, eu sei lá, eu tinha nem 10 anos, eu acho, de fazer treinamento militar, de rastejamento, de atravessar uma ponte de madeira no rio, umas coisas assim, né? E a outra coisa era os atentados, os sequestros, os atentados terroristas, né? Que crianças eram sequestradas, né? No acampamento e ficavam sumidas, e isso causava um medo, né? Nós,
A gente não sabia por que ele tinha sido sequestrado, como assim, sabe? Você tinha medo de ser sequestrado a qualquer momento no acampamento. E outra coisa era proteger a bandeira de noite, que era fazer guarda, né? Você tinha que fazer guarda da bandeira de Israel e da bandeira do hebraiqueno, do atentado terrorista. Eu tinha medo, né? Eu cresci sendo ensinada a ter medo de árabes, de árabe, da própria língua árabe, né? Se eu ouvia, eu ficava tensa, né? Bem, estilo bem racista mesmo, assim, né? De ser ensinada. I never met Palestinians as a child. You don't meet them because I lived in a very a Jewish city. I never studied with the Palestinians. We didn't have friends, Palestinian friends. We had a Bedouin tent somewhere at the outskirts of the city. And I remember I came back and I said to my mom, we went to the fields and we saw some Arab people, but I used the term, an Israeli term, a very disgusting Israeli term. It's called, instead of Arab, it's Arabush, which is a connection of Arab and a rat in Hebrew. Okay? It's like very common. Arabush is very common. Existia o genocídio não só físico, mas cultural também, né? Então você imagina, desculpa, quando havia alguma ação da resistência palestina, eu vivi lá em Israel durante 7 anos. Eu nunca vi em um jornal judaico, nesse período que eu vivi lá, o nome Palestina. Toda vez que havia alguma ação, alguma atividade e tal, os palestinos eram definidos como Mechablim, ou seja, terroristas. Então, você não se referia aos palestinos como palestinos, eram os terroristas. Terroristas fizeram isso, terroristas disseram aquilo e tal. Era isso que era a situação. Chegou ao ponto, eu acho que o ápice desse genocídio cultural foi explicitado pela, então, primeira-ministra de Israel, pouco depois da ocupação, né? Ela virou primeira-ministra, e aí perguntaram a ela, né? E os palestinos? O que vocês acham? O que você acha dos palestinos? Aí ela disse, palestinos não existem. Então, quer dizer, a primeira-ministra do Estado de Israel dizendo assim, abertamente. Everywhere you see sabar, which means cactus, everywhere you see that, it means that the Palestinian village was here before. And I always thought that, it's a general knowledge that everybody knows. I was never confronted with what does it mean. I never asked him. I don't remember me asking him, so where are they? What happened to them? The Israelis were strong supporters of the white South African government. Yeah. And I was very aware of that, and it seemed particularly bizarre because a lot of the white South African government were Nazis, literally Nazis. They'd been interned during the war because they were, they supported the Germans. And moving forward, the Israeli government, the current Israeli government, and previous ones as well, this is not just about Netanyahu, they looked at what the white South Africans did, and they used it in Israel and Palestine. And a lot of the policies and the way they operate is exactly the same or very close to what the South Africans did to the blacks in South Africa.
the moving people out of white areas and telling them they've got to live in tribal areas that will not be connected to each other, the Bantustans. That's exactly what the Israelis are doing now in the West Bank, and looking at the way that the laws of the country apply in different ways depending on who you are. I mean, the Israelis would say, they do say, they're the only democratic state in the Middle East. It's a lie. They're not democratic state at all. And even for the Palestinians who are Israeli citizens, they are treated differently from the Jewish Israelis. So there are very, very close parallels. O que é o regime de apartheid? É um regime de segregação, em que você tem duas populações e uma não tem acesso aos mesmos direitos, às mesmas liberdades democráticas, né? As mesmas benesses do Estado, né? E oportunidades. Então, ficam normalmente, em Israel é assim, segregados em regiões. Então, você inclusive tem legislação sobre isso. Todas as terras, veja você, todas as terras que não são propriedade privada, que são propriedade pública em Israel, elas pertencem a um fundo que se chama Keren Kayemet LeIsrael, que quer dizer o Fundo de Existência do Estado de Israel. Veja você, Fundo de Existência do Estado de Israel. Todas as terras públicas são desse fundo, né? Agora, um judeu pode chegar por alguma iniciativa, quer construir uma fábrica, quer construir um centro de lazer, de cultura, e levar a proposta de aquisição de terra para o Keren Kayemet. E o Keren Kayemet está autorizado a vender, né? Desde que tenha essa finalidade pública, finalidade social. Mas, por lei, nenhum árabe pode adquirir terra de propriedade do Keren Kayemet. Então, isso é uma lei nitidamente de apartheid, né? When I went to stay with my sisters in Jerusalem, it felt very much like apartheid South Africa. The separation between Palestinians and Jewish Israelis. I was very struck by that. And it obviously shows how my sisters were living. But I think that was mostly how most Israelis lived. And just seeing Palestinians as lesser people. Os meus tios, eles eram agricultores. E aí quem trabalhava nos campos eram palestinos, né? Antes de piorar ou de ficar mais explícita a questão da ocupação e da dominação colonial. Era bem uma coisa de colonialismo, assim, sabe? Porque, assim, os judeus não ficavam trabalhando no campo, eram os árabes. E vários deles eram de Gaza. E aí eu lembro dos meus tios falando que não era para chegar lá perto, que não era para ficar perto dele, sabe? Uma coisa meio de dar medo, assim.
Foi muito chocante ver o muro da Cisjordânia, foi horrível, horrível, horrível. Eu chorei horrores, assim, né? Completamente. É muito pior que um gueto, é um negócio horroroso, assim, o muro. É uma separação terrível. Apartheid, the Herrenvolk myth, the Aryan myth, the Zionist myth are bred from the same hell of humanity. It's racism. Why should they create a sovereignty that is defining the rule of the land as a Jewish under one religion? Automatically, psychologically, all the other people will be second-class citizens. Isn't that so? Isn't that the logic of this? So you're creating a problem from the get-go. You're creating that there should be strife, there should be a rift, and there should be hate. Why could you make it a Jewish state when it was a beautiful fabric of different religions living there? So the whole concept defies logic. Quando começou esse genocídio, e eu estava vendo com choque e horror a inabilidade de pessoas denunciarem isso, familiares meus aqui, amigos, e as pesquisas em Israel mostrando grande apoio ao genocídio, como ganha essa dimensão, agora olhando para trás, em retrospecto, que se tornou de fato, não é que se tornou, sempre foi, esse Estado, o jeito que ele estruturou a socialização, ele estruturou uma cultura genocida, uma cultura que lá na ponta cometeu o genocídio, não é um passo grande, é um passinho natural. É como se, uma frase que eu tenho usado muito falando do genocídio esses tempos, é que quando o sionismo tomou a sua forma definitiva, concreta, né, depois de haverem correntes e vertentes diferentes que sugeriam outras possibilidades, ele tomou esse formato colonial, etnocêntrico, de apartheid. A gente embarcou num trem que sempre estava apontado, a estação final sempre foi genocídio, não tinha outro lugar para ele ir. Um dos meus entrevistados no primeiro mestrado, ele trouxe um ponto que foi importante, né, na escrita da dissertação, que ele estava servindo o exército nos territórios ocupados e eles faziam essas coisas rotineiras de invadir as casas dos palestinos no meio da madrugada, e aí tá todo mundo, né, as crianças, todo mundo assustado, aquela coisa, e ele, né, de uniforme, armado, olhando lá, cara da criança assustada, olhando para ele, e ele pensando assim, lembrando do avô dele, contando para ele dos nazistas invadindo a casa deles à noite, e o medo e essa coisa toda, e o soldado nazista. E aí ele ficava pensando assim, nossa, será que essa criança tá me vendo como o meu avô estava vendo aquele nazista?